Doutor Álvaro sempre com a gente aqui no Band News Station, né? E além de ir atrás de soluções para a pandemia do coronavírus, os cientistas, os médicos tiveram um outro trabalho durante todo esse período, que é o de desmentir notícias erradas, né? As chamadas fake news. Outro dia eu estava ouvindo nossa querida Bárbara Gância, para quem eu mando um grande beijo. A Bárbara, com razão, falou que tem que parar de usar esse termo fake news, porque news, que é notícia em inglês, é uma notícia, né? É uma verdade. Então, você pode chamar de qualquer coisa. Quando você tem informações falsas sendo divulgadas, que não são fake news, porque não é uma notícia. E nos últimos tempos a gente tem ouvido muito, né, o presidente da República, Jair Bolsonaro, dizendo que não precisa tomar a vacina porque já se contaminou no passado e que tem ali no organismo o que é suficiente para combater o vírus. E na prática, doutor Álvaro, a gente sabe muito bem que não é assim que a banda toca, ou seja, pessoas que já contraíram a doença lá atrás podem ter de novo a doença e podem ter complicações, e claro que a vacina seria uma arma importante para ajudar o organismo a combater o vírus, né, doutor? Bom dia para o senhor. Bom dia, Barão, bom dia para Carla, para os ouvintes. Você falou uma coisa que é bastante relevante nessa questão da pandemia, Barão. Assim, a gente tem uma doença nova, obviamente a ciência não é definitiva para muitas coisas, mas quando você fala para a população, né, que já tem um monte de dúvidas sobre a doença, é uma enxurrada de informação de vários veículos de comunicação, WhatsApp, televisão, rádio, coisa que o vizinho fala. Então, tudo que a gente fala sobre essa doença tem que ter muito cuidado, porque a interpretação pode ser errada e as pessoas escutarem algo e na prática fazerem outra coisa que não é o que a gente recomenda. A questão da imunidade, você tem a doença, pegou Covid. Não dá para garantir hoje, quando a gente sabe sobre essa doença, da resposta imunológica, que você ter a doença Covid, ter lá os sintomas, perder o paladar, assim, você não precisa tomar a vacina. A gente não sabe a durabilidade dessa resposta de imunidade natural. E também não dá ainda para a gente se basear na coleta do exame de anticorpo, porque a resposta imune do coronavírus, ela não é só a dosagem de anticorpo. Então não significa que a pessoa teve lá a doença, colheu o anticorpo, está positivo, que ela vai ter uma resposta duradoura, ela não vai pegar de novo a doença. E do ponto de vista de saúde pública, a gente falar que não é necessário tomar a vacina, no momento que a gente está respaldando todo o nosso retorno baseado em cobertura vacinal acima de 80%, então quem tem a doença e escuta isso, fica com a interpretação de que vou colher minha sorologia, se vier positiva eu não tomo a vacina. Então, de novo a gente tentar explicar. O que a gente tem hoje de conhecimento sobre essa doença não dá para garantir que você não vai ter a doença novamente se você teve a doença Covid ou colheu essa sorologia. Aliás, não é recomendado colher teste depois da doença, ou nem mesmo depois de uma primeira dose de vacina, para saber se você não tem necessidade de tomar a segunda dose. Tem que tomar as doses, tem que se proteger, é importante realmente essa sistemática. Ô doutor, vamos então esquecer essa parte, né, da indicação desse teste de sorologia para saber se a pessoa deve ou não tomar vacina, porque o senhor já colocou isso abaixo. Mas com relação à importância desse exame para a pessoa que se contaminou e depois, por que é que esse exame é feito, é indicado para as pessoas que se contaminam pelo coronavírus? Olha, Carla, o exame que a gente tem que fazer quando a pessoa tem sintomas de Covid é o exame do PCR, do antígeno do cotonete, para saber se a pessoa tem o vírus ou não naquele momento, para respaldar a decisão dela com relação a continuar ou não. Agora, fazer exame de sorologia, realmente a gente não recomenda, porque isso não diz se a pessoa está protegida ou não. Então tem muita gente colhendo esse exame, depois tomou a primeira dose, assumindo a seguinte interpretação: olha, eu colhi esse exame, veio positivo, então eu estou protegido, não preciso fazer a segunda dose. Ele não é o que a gente chama em medicina correlato de proteção definitivo. O que é isso? Você colhe, vem positivo, então eu estou protegido. Então, as pessoas às vezes fazem esse exame, cara, porque elas vão lá e mandam alguém, assina para mim um pedido aqui. Mas não há recomendação de nenhuma sociedade médica de fazer esse exame depois, por exemplo, que você tomou uma vacina. Porque confunde a cabeça, você não consegue interpretar esse dado. Né? Mas depois da contaminação, doutor, tem médico que pede, né? Depois que a pessoa pega o coronavírus, não faz diferença nenhuma fazer ou não. Não, você fazer um teste sorológico, a única coisa que ele vai dizer para você, cara, é que você teve Covid. Mas antes de colher a sorologia,
ele já fez lá o PCR que veio positivo, teste antigênico. Então aí você tem a doença na fase aguda, você se recupera, obviamente a sorologia vai vir positivo na maioria das vezes, então você não tem uma conduta para tomar baseada nesse resultado. Teve Covid. Você não vai tomar vacina? Não, você vai ter que tomar vacina, mesmo que você teve a doença, mesmo que foi doença leve, moderada, grave. Então, ter a necessidade de tomar e depende da colher. Você pode até colher o exame, mas na prática você faz muito pouco com ele do ponto de vista médico, de interpretação. É só o contato com o vírus, mais nada. Ou seja, então não vale a pena fazer esse exame, convenhamos, né? É bom para o laboratório só. Não há nenhuma recomendação da Sociedade Internacional de fazer teste depois de doença ou depois de vacina, porque isso confunde a cabeça das pessoas, entendeu? Então, principalmente a interpretação de tomar dose de vacina. A sorologia não significa que você esteja protegido para o resto da vida ou que você não esteja protegido se ela veio negativo. Então fica difícil você... Às vezes tem exame de medicina que a gente fala que você pede, mas depois você não sabe o que faz com o exame na mão. É exatamente isso que acontece com a sorologia de Covid. Aí, ó. Doutor Álvaro, aqui nos Estados Unidos a discussão agora é sobre a dose extra, né? Já foi liberada a terceira dose da Pfizer, assim como no Brasil, para alguns grupos específicos, para quem tem mais de 65 anos, para quem tem alguma comorbidade. Ontem teve a discussão a respeito da Moderna, né? E o painel da agência reguladora também indicou a necessidade dessa terceira dose para alguns pacientes específicos, e agora também está discutindo a terceira dose, essa discussão de hoje, né, para vacina da Johnson, que também é oferecida no Brasil. Na verdade, não seria a terceira dose, seria a segunda dose da Johnson. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, doutor Álvaro. Enfim, vai precisar, não vai precisar ter terceira dose? Quem vai precisar tomar, quem não precisa tomar? Conta pra gente, doutor. Essa discussão, Barão, que é importante falar, eu trouxe essa discussão para a gente falar para a população de que, independente da tecnologia de vacina, a pessoa falando, porque quem fez Coronavac vai ter que tomar dose adicional. Então a gente está vendo agora, com o passar do tempo, que especialmente para a população idosa, pessoas que têm imunidade baixa, se ela fez Pfizer, se ela fez Coronavac, se ela fez AstraZeneca, se ela fez vacina da Janssen, a gente está vendo que vai ter que tomar uma dose adicional. Então, é para tirar aquela ideia de que só quem tomou Coronavac vai ter que tomar dose de reforço, porque é uma vacina que tem uma performance pior. Então, é para ter esse entendimento de que se você tomou lá ou Pfizer ou Coronavac, você tem acima de 60 anos, até Moderna. Moderna não tem no Brasil essa vacina da Moderna, é uma vacina parecida com a vacina da Pfizer, com relação ao princípio geral, a vacina de RNA mensageiro, mas a ciência mostrando que tem queda de títulos de imunidade, a resposta para idoso é diferente, a gente quer que o idoso agora, nesse mundo de transição de final de pandemia em vários lugares do mundo, esteja protegido de forma mais definitiva. Então, a gente está vendo que para qualquer tecnologia, para algumas populações, nesse momento, vai ser necessária uma dose adicional. E, Barão, vou até além. Talvez a gente entenda daqui a algum tempo que para todo mundo a gente vai ter que fazer dose adicional, né? Precisa a ciência mostrar isso para a gente. E, de novo, o Programa Nacional e o Programa Global de Imunização de Covid a todo tempo está sofrendo modificações. Porque, de novo, a gente tem 1 ano e meio de pandemia e a ciência está construindo em tempo real os conhecimentos. Então, é natural que o painel, as recomendações de vacina, imagina só se a gente pegar as nossas entrevistas de 1 ano atrás com relação às recomendações de vacina. A gente vai só vacina, uma dose, 2 profissional, grupo de vulnerabilidade. Agora a gente está estendendo doses adicionais e é natural que a gente mude esse painel de indicação de vacina para os próximos meses também. A Isabela, nossa coordenadora aqui, Barão, ela entrou dando o seguinte toque, ela fica de olho, né, nos comentários da live e tudo mais. O pessoal está falando muito sobre recomendação ou não da OMS, né, nesse caso, da terceira dose da vacina. Como disse o doutor, a gente vai descobrindo, né, sobre essas doenças, sobre como combater essa doença com o tempo. O doutor, tem aqui, a Fernanda, nossa ouvinte, ela mandou mensagem falando ainda sobre o exame, né? Ela diz, eu fiz o exame, aquele dos anticorpos, porque o meu esposo pegou Covid, estava internado, como eu fiquei em casa em quarentena com os meus filhos, eu perdi o prazo para fazer o PCR, então depois que ele teve alta, eu e os meus filhos fizemos os exames, né, para saber se a gente teve contato ou não. Nesse caso foi bom porque a gente descobriu que teve Covid, assim, de forma leve, então para isso serve, tá trazendo a Fernanda aqui, dividindo com a gente essa experiência, né, que ela teve. Para quem teve contato, cara, para dar uma informação, a questão você pode usar uma sorologia
para tomar algumas conclusões. O que a gente não pode fazer, acho que os ouvintes têm que entender, é pegar esse teste e basear nele para dizer que eu vou fazer ou não vacina, entendeu? Baseado nesse teste. A grande questão é, às vezes é até importante saber se você teve Covid, tem interpretação do teste, teve contato, ela mesmo não tendo sintomas, ela teve a doença assintomática, mas o grande problema, Carlos, é você usar esse teste para dizer, eu tive, não preciso tomar vacina mais, estou protegido, a imunidade já está garantida com relação ao vírus. Essa é a grande questão, a utilização do teste para uma função que ele não é, recomendado, entendeu? É basicamente isso. Doutor, para a gente finalizar, hoje teve a confirmação da data, a partir de 8 de novembro, não só brasileiros, mas estrangeiros de outros países podem voltar a entrar aqui nos Estados Unidos, precisam estar vacinados, ou seja, a gente está vendo a volta à normalidade. Para quem está também indo mais de avião, mais de ônibus, enfim, circulando por aí, o que precisa fazer? Você já falou um pouco sobre isso, das viagens, né? Mas enfim, além da vacina, que tipo de cuidado vale a pena as pessoas terem? É natural que a gente volte para um mundo que, à medida que vai melhorando os indicadores, a gente como volta a viajar, volta a fazer transportes, especialmente esses transportes muito longos, voos intercontinentais, óbvio, tem que ir de máscara, cuidado lá no aeroporto com relação à superfície, a você tirar a máscara, né? Tem também essa ideia de olhar o país onde você vai, ter essa carteira, a comprovação, muitas vezes você vai ter que fazer uma impressão diferente com relação ao país que você vai, para você certificar que você tomou a vacina. Então, para viagens internacionais, tem que prestar bastante atenção com relação a todo esse trâmite, a parte burocrática, mas também essa preocupação dentro do avião ali, tentar usar máscara a maior parte do tempo, fazer um seguro-saúde se for viajar para esses locais, né? Por mais que você tome vacina, pode acontecer uma fatalidade, se pegar Covid nesses locais, então tem que estar bem assessorado do ponto de vista médico. E, claro, ambiente fechado ainda, se for visitar algum lugar ali que tem aglomeração, bota máscara, ambiente aberto é mais tranquilo. Então tem que tomar cuidado sim, independente de estar vacinado ou não, né? A gente está vivendo um mundo de transição, ainda não estamos livres da pandemia, especialmente em alguns lugares do mundo o vírus ainda circula, alguns com maior intensidade, outros com menor, mas é importante se cuidar, levar máscara, vai fazer a mala, bota a máscara na mala. Leva sua máscara, o kit de máscara, leva álcool gel, é importante mesmo, né? Você ter esse cuidado durante a viagem, assim, né? A gente está vendo um fenômeno, Barão, muito interessante das pessoas viajando e voltando com Covid. Recentemente atendi uns pacientes que viajaram até para outros países do mundo, para a África, para a Ásia, voltaram com Covid, voltaram com sintomas. Então, não é para nesses locais de viagem você relaxar total nas práticas de prevenção. Então, quando for lugar fechado, tente usar máscara a maior parte do tempo. Muito bem, o doutor Álvaro volta na próxima semana, tirando dúvidas dos nossos ouvintes. E felizmente, doutor, acho que cada vez mais a gente pode falar de outros assuntos, né? Afinal de contas, é um momento que a gente estava tanto aguardando, né? O pior da pandemia parece, é sempre bom bater na madeira aqui e tal, mas parece ter ficado para trás, não só aqui nos Estados Unidos, como aí também no Brasil, é isso que a gente espera. Doutor Álvaro, um grande abraço para o senhor até semana que vem. Estou sonhando com o dia para não falar mais de Covid, falar de outras coisas de saúde que vai ter para realmente sair um pouco desse assunto, que é 1 ano e meio falando só disso, né? Coisas boas, tá, Anjinho, papai do céu? Coisas muito boas. Bom, muito bom. Tá? Obrigado, gente. Um abraço. Beijo. Beijo, tchau, tchau.